Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender como fazer o teste T, ou seja, o teste de hipóteses para a média, ok? Utilizando a distribuição de student, porque nós vamos ver um exemplo no qual o tamanho da amostra é menor do que 30. Nós vamos ver esse exemplo aqui, tá? Então, essa situação aqui é o caso, que a variância é desconhecida. Então, a gente utiliza o desvio padrão da amostra para calcular na estatística T. Então, o que diz esse enunciado? Ele diz que o tempo para transmitir 10 MB em uma determinada rede de computadores varia segundo o modelo normal, segue a distribuição normal, com média 7,4 segundos e variância 1,3 segundos. Depois de algumas mudanças na rede, acredita-se que houve redução na transmissão de dados, a redução no tempo da transmissão de dados, desculpa. Além de também uma possível alteração na variabilidade. Então foram feitos aí 10 ensaios independentes e anotados os tempos, que são esses tempos que estão aqui. Esses tempos estão em segundo. Aí a pergunta é essa aqui, Existe evidência suficiente para afirmar, que o tempo médio de transmissão foi reduzido? Ou seja, eles querem ver se essas mudanças na rede realmente ajudou, para transmitir o arquivo mais rapidamente. E também coloca aqui para usar um nível de significância de 1%, ok? Então vamos ver aqui no R como que a gente vai fazer isso. Primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar esse conjunto de dados, tá? Para a gente poder trabalhar com ele. Então, aqui eu coloquei só o enunciado do exercício, certo? Então, vamos ver aqui. Eu coloquei alguns passos que a gente vai seguir aqui. O primeiro passo é definir o nosso diretório de trabalho, tá? O segundo passo vai ser fazer a leitura dos dados e o terceiro passo vai ser executar o teste, propriamente dito. Então, vamos lá. Existem duas formas de eu definir o meu diretório de trabalho. A mais simples, a mais conveniente, é aqui pelo menu, Eu venho aqui em Session, Set Work Directory e escolher diretório. Aí eu venho aqui e escolho o meu diretório. Eu vou escolher aqui, o diretório C, aula, ok? E vou dar um abrir. Notem que assim que eu fiz esse procedimento, apareceu o comando aqui no meu console, tá? Esse comando eu vou copiar e vou colocar aqui, porque se eu quisesse ter feito o mesmo procedimento usando um comando, eu executaria esse comando aqui, que significa setwd, configurar work directory. Aqui a gente tem que ter um pouco de atenção, que o parâmetro aqui ele está entre aspas duplas, Eu tenho que informar todo o caminho do diretório, só que a barra aqui, diferentemente do Windows, que usa a barra assim invertida, aqui a barra é a barra correta, no formato que a gente usa de data. Bom, até aqui tudo bem. Mas aí vocês me perguntam, para que setar esse diretório de trabalho? Por quê? Porque eu posso ler o meu conjunto de dados, a gente já entra aqui no passo 2, de duas formas. Ou eu venho aqui e digito os dados, atribuindo eles a uma variável, que é o que está aqui, Eu já digitei para a gente não perder tempo, tá? São 10 amostras, tá? Joguei, atribuí para a variável tempo. Mas isso aqui é tranquilo quando a gente tem um número pequeno de observações, tá? Aqui foram 10, foi tranquilo eu digitar. Mas se eu estivesse trabalhando com um conjunto de dados que eu tivesse aí 1.500 observações, amostras de tempo, eu não ia ficar aqui digitando toda essa informação. Então, uma outra maneira de fazer isso é lendo um arquivo, geralmente é uma planilha de dados, onde tem essas informações. Então, o que eu fiz, Eu vim aqui no meu diretório aula, C aula, e coloquei essas informações dentro de uma planilha. Então, aqui na primeira coluna eu tenho a amostra, E na segunda coluna eu tenho a informação do tempo, ok? Essa planilha aqui eu salvei ela com o formato CSV, que é essa planilha aqui que o R vai ler, tá? É a mesma informação, só que ela tá com a extensão CSV, tá?
Então, a partir disso, o que eu faço? Eu vou até fechar aqui para não interferir na leitura. Então, eu vou jogar, né, numa variável dados, que eu chamei de dados, esse meu conjunto de dados, usando a função, né, para ler a planilha, é a função read.csv. Coloco aqui o nome desse meu conjunto de dados, que a gente vê aqui, ó, banco underline de underline dados, né? Informo aqui o nome do arquivo, boto vírgula, boto separador, dizendo que é ponto e vírgula, porque é o formato de divisão de colunas do Excel. E o decimal, eu estou falando aqui que é vírgula, né? Porque aqui dentro do meu arquivo, ó, eu não coloquei ponto, né? Eu coloquei vírgula. Então, eu informei lá que a decimal é vírgula, para ele entender e fazer uma substituição por ponto internamente, tá? Porque o R ele trabalha com casa decimal com ponto. E no header eu coloquei true, sim, né, verdade, porque eu quero que apareça o cabeçalho que tem lá nas colunas do Excel. Ok? Então notem que meu ambiente está vazio, aqui meu ambiente de variáveis. Vou executar essa linha. Agora apareceu aqui, né, a variável tempo, e agora eu vou executar essa outra linha aqui. Agora apareceu a minha variável dados, né? Se eu clicar aqui, vai justamente mostrar o arquivo do Excel que eu tinha lá na outra... o arquivo de dados do Excel que eu li, né? E aqui notem, né, que já entrou com casa decimal com ponto, ok? E se eu digitar dados, aliás, tempo, aparecem as informações que eu coloquei de maneira manual. Tranquilo? Então, já fizemos a leitura do conjunto de dados. Então, o próximo passo é a gente passar para a execução do teste. Então, vamos fazer isso. Já existe uma função própria do R, né? Pronta para fazer esse teste. Essa função se chama t.teste, tá? E eu posso dar uma investigada, né, nessa função aqui pelo help do R, para que ele me mostre informações sobre essa função. Então, ele traz aqui para mim, né, algumas informações. Aqui é o pacote no qual vem essa função, é o pacote stats, já é o pacote padrão do R. A descrição, né? Ele faz aí teste T de uma ou duas amostras, né, de um vetor de dados. Aqui ele traz informação sobre os argumentos da função, né? Eu sou obrigada a informar aqui, né, o valor de x e y quando eu fazer um teste para duas amostras. No nosso caso aqui é uma amostra só, a gente só vai informar o vetor de dados x. A gente informa aqui as alternativas, né? Ou seja, a gente sabe que a nossa hipótese nula ela é sempre dada em termos de igualdade, mas a hipótese alternativa ela pode ser dada em termos de desigualdade maior ou menor, dependendo se o teste for bilateral ou unilateral. Tá? E também tenho aqui o parâmetro mu, que é a média, né, que eu quero testar, e também aqui se é pareado ou não, se a variância é igual, e também o nível de confiança, né? Essas aqui são as informações mais importantes. Tem outros argumentos aqui que eu confesso que nunca utilizei, mas porque a gente vai fazer hoje, basta esses argumentos aqui principais. Então, agora a gente vai fazer o teste de duas formas, né? A gente pode fazer o teste usando o que está dentro de dados, né? Que é isso aqui. Ou a gente pode fazer o teste usando o que está dentro da variável tempo, que é isso daqui. É a mesma coisa, na verdade, né? Então, vamos fazer o teste utilizando o que nós temos primeiro dentro da variável tempo. Então, vamos colocar aqui tempo, né? Antes disso, tem uma coisa bem importante que a gente precisa fazer, é definir quem são as nossas hipóteses, né? Quem é H0 e quem é H1, a hipótese alternativa. Isso aqui eu estou botando um O. Então, tá. Quem é a nossa hipótese nula? É um teste para média. Então, aqui o enunciado dizia, né, que acredita-se numa redução no tempo de transmissão, né? Então, acredita-se em uma redução no tempo de transmissão. Então, ele também colocava que a média era 7,4 segundos, ok? E redução no tempo de transmissão.
E a pergunta era, né, existe evidência suficiente de que o tempo médio realmente foi reduzido, né? Essa aqui era a pergunta. Vou pintar de outra cor aqui, tá? Então, daqui a gente, com essas informações, a gente tira, né, os dados para elaborar as hipóteses. Então, a nossa hipótese nula é que a média é igual a 7,4 e a hipótese alternativa é que 1000, parâmetro populacional média, é menor que 7,4. Ok? Definido isso, a gente pode partir então para executar o teste de fato. Então, começando, como eu tinha dito antes, pela variável tempo, né? Vou dizer que a minha média é igual a 7,4. Vou informar o meu nível de confiança, que pelo enunciado do problema o nível de significância era 1%, então o nível de confiança é 99%. Aqui eu informo 0,99. E também vou informar a questão, né, da hipótese alternativa, ok? Que é menor. Então, vou botar aqui, aproveitar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, apagar isso aqui. Só vou ficar com o menor. E vou fechar aqui a minha função. Então, agora posso executar. E vamos ver o que vai sair aqui de informação. Muito bem. Então, aqui o que trouxe, né? Ele trouxe informações sobre o valor T, né? Que deu 3, arredondando aí 3,33 negativo, né? O grau de liberdade, degree of freedom, valor 9, e me trouxe aqui o p-valor de 0,004424. A hipótese alternativa, né, que a média é menor que 7,4, com um nível de confiança de 99%, ok? Então, qual é a decisão, né? O teste aceita ou rejeita a hipótese nula de que a média é igual a 7,4? Bom, nós obtivemos aqui, né, o valor P de 0,004424. Então, vamos por aqui, né? Resultado, né? O valor P deu esse valor aqui. Agora a gente vai para a regra de decisão, lembra? P menor ou igual a alfa. Por aqui, P vale para a gente. P pequeno, a gente rejeita a hipótese nula. E se o nosso p-valor for maior que alfa, o nosso nível de significância, a gente aceita a hipótese nula, certo? Então, aqui, o nosso p-valor deu 0,0044, que é menor que 0,01, né, que é o nosso nível de significância. Então, o nosso teste ele entra nessa condição aqui de rejeição da hipótese nula e a gente chega à conclusão, né, de que houve redução no tempo médio de transmissão dos arquivos, né, com essa alteração que foi feita na rede de computadores. Tranquilo? A gente também poderia fazer o teste e chegaríamos na mesma conclusão usando os dados que a gente leu por meio da planilha do Excel, né? Que são esses aqui. Basta eu informar aqui, ó, em vez de usar a variável tempo, usar a variável dados. Só que eu preciso acessar essa variável e informar qual é a coluna. Se é a coluna amostra, que eu quero fazer o teste, ou se é a coluna tempo. É com a coluna tempo, né? Então, para isso, eu tenho que botar aqui o cifrão, que ele já me lista aqui quais são as colunas que tem dentro desse data frame dados. Eu escolho o tempo aqui, né? E executo. E chego exatamente, se a gente ampliar aqui, ó, na mesma informação, né? Aqui eu estava com a variável tempo, ó, data, conjunto de dados é o tempo, e aqui data é dados, cifrão, tempo. Chegamos na mesma informação e, consequentemente, na mesma conclusão para o nosso teste.
Então, era isso que eu queria passar para vocês nessa aula, né? É muito importante a gente saber, além de colocar os comandos aqui para execução, a gente também saber interpretar as informações, né? Porque a estatística, ela usa muito essa questão de software, né? Não, as coisas não são calculadas na mão, né? Quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês vão ter que fazer toda essa interpretação olhando as informações do software, né? Fazendo os inputs corretos dentro do software, para ele gerar o resultado que a gente procura.